Obrigado, Senhor, por mais uma noite. Obrigado, Senhor, por mais um dia. E a gente quer agradecer mesmo, Pai, por tua misericórdia sobre nossas vidas, pelo teu amor sobre nossas vidas. Agradecer cada momento que o Senhor nos dá, Pai. Sabe, cada minuto, cada segundo, tudo que o Senhor vem trabalhando em nossas vidas, Senhor. Não seja diferente essa noite, Pai. Que a gente abra o nosso coração, a nossa mente, que a gente possa ouvir o que o teu Espírito quer falar conosco aqui essa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Tem um hino aqui que a gente sempre canta. Meu Deus, esses jovens estão aqui. Pat, Vivi. E como é uma música muito antiga que o Samuel escreveu. Não foi.
Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A gente querer ver Deus, querer, sabe, encontrar Deus. E a gente dá uma olhada para o lado, do nosso lado direito, do nosso lado esquerdo. Se a gente olhar direitinho, a gente vai ver Deus. Com toda certeza. Isso é com toda certeza. Isso é maravilhoso, cara. Glória a Deus. Glória. Galera, por favor, pode sentar, amém? Chega mais, Otávio. Michel, chega mais, mano. Maravilha. Cara, satisfação ter vocês aí. Legal? A gente vai ter um tempinho muito massa pra gente poder trocar essa ideia. É deixar fluir daquele jeito. Beleza? Eu queria que vocês só se apresentassem mesmo, bem rapidinho, pra gente poder conhecer e, de repente, pra galera poder se conhecer vocês melhor. Beleza? Chega mais. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Otávio, da Michel, mas as pessoas me chamam de Dan. Vocês podem me chamar de Dan também, porque vocês também são meus irmãos. Sou da Ceilândia, pastorei uma comunidade chamada Coletivação, tem algumas pessoas aqui presentes que pertencem a isso também. E nós trabalhamos esse conceito da igreja com a cidade, servindo a cidade o tempo inteiro, né? Então esse tema que nós vamos trabalhar aqui hoje, com certeza é muito pertinente, muito presente no nosso diálogo lá, inclusive hoje pela manhã, enquanto nós estávamos conversando, né? Eu acredito que tudo é arquitetado aí por Deus, né? Eu tenho formação batista minha vida inteira, né? Então ainda tenho um pouco de batista em mim. Sou um pastor informal, digamos assim, né? Um pastor com destino, mas sou um pastor também, estou aí pintando, né? Maravilha. Olá, gente, boa noite, pastor Luciano Maia. Eu estou atualmente pastoreando esta comunidade e há pouco tempo atrás eu era um pastor sempre muito moderno, para frente, e eu estou vendo que a turma que está chegando está me deixando para trás. Hoje eu já sou um pastor tradicional, né? Mas eu ainda gosto de dançar, alguma coisa sobrou aí. É uma honra poder estar aqui com vocês. Quando eu recebi esse convite, fiquei honrado. Gosto desse trabalho alternativo, de uma maneira diferente, de nós discutirmos as questões que o Evangelho traz. A gente aqui nessa comunidade tem um trabalho chamado Café com Deus, por meio do qual a gente acredita que o melhor ensino não é o pedagógico, que é alguém falando somente, mas o andragógico, que é quando a gente tem trocas. Eu gosto muito disso. E esse modelo que está sendo proposto aqui no Casulo, eu simplesmente adoro, fico muito à vontade com ele e espero que eu possa pegar uma carona aqui no pastor Otávio e a noite possa ser maravilhosa para todos que aqui estão. Deus abençoe a todos. Maravilha. Galera, pode sentar, fica à vontade, beleza? Ativa, né? Então vai ser muito importante a participação de todos. Eu vou jogar o meu número. As perguntas que fizerem pode ser através do meu número e eu repasso para eles, pode ser? Beleza? Proposto Deus, o pobre e o cristianismo. Deus, o pobre e o cristianismo. Parece que não, mas eu acho que é essencial que nós definamos ou que nós venhamos a tentar trazer a definição do que é pobre. Porque a palavra pobre, ela é uma das palavras mais elásticas que tem. Para um homem muito rico, para um milionário, um homem rico talvez seja pobre. E para um homem muito pobre, uma pessoa de classe média pode ser considerada uma pessoa rica. Então essa definição de pobre é uma definição elástica. O que é pobre? E aí eu queria trazer uma estatística do IBGE. O que o governo brasileiro, por meio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, considera uma pessoa pobre? Então, um dado concreto. O que é ser pobre? Pelo nosso governo, pobre é quem só pode ser considerado em situação de pobreza, né? O governo não usa essa palavra pobre, usa em situação de pobreza, é quem tem uma renda inferior a meio salário mínimo por mês. Isso é o que o nosso governo considera uma pessoa em situação de pobreza. E pasme, de 2016 para 2017 aumentou
e saiu de 25% da população. 25% é um número monstruoso num país com 200 milhões de habitantes, pouco mais que isso, nessa casa. Nós estamos falando de 50 milhões de pessoas em situação de pobreza, ou seja, que passam um mês com um valor inferior a meio salário mínimo. É muito assustador. É 1/4 da população. E que aumentou de 2016 para 2017, de 25% para quase 26%. São números assim muito grandes. E olha que a gente veio de um período de um governo social-democrata. Foi Fernando Henrique I, Fernando Henrique II, Lula I, Lula II, Dilma I, Dilma II, que ainda foi um governo que teve um olhar para causas sociais. Foram governos que, bem ou mal, de uma ou de outra forma, criaram cotas, aumentou-se o salário mínimo de maneira real nesse período, né? O salário mínimo ele passou de $100. Eu sou da época quando o salário mínimo era $30. Imagina isso, lá nos anos 80. Lá a pobreza era realmente terrível. Agora, quando a Bíblia fala de pobre, o que ela está falando? Então nós trouxemos aqui o cenário brasileiro. E quando a Bíblia fala de pobre, Jesus ele fala 2 vezes de pobre. Ele conta de Lázaro, que era Lázaro e o rico. Lázaro, o pobre e o rico. A palavra que ele usa ali, a palavra que foi usada, nem é pobre, a palavra que foi usada foi traduzida como pobre, mas é mendigo. Ou seja, o cara era um mendigo. E ele cita um outro momento que foi uma viúva pobre. Uma viúva pobre. Que a viúva pobre era a maior dizimista daquela comunidade. Lembra disso? A viúva pobre era a maior dizimista. Era o maior dízimo, era o da viúva pobre. Como assim? Você era uma viúva pobre? Porque ela, do nada que ela tinha, ela dava tudo. E o rico, do muito que tinha, dava uma migalha. Era 10 vezes, 50 vezes maior, mas para ele não significava. Então a maior dizimista era a que menos dava dinheiro. Se puder baixar um pouquinho, Marlon, por favor, está dando um eco aí. Afora isso, Jesus ele cita uma outra coisa. Ele diz assim: vamos falar dos pobres? Vamos. Ele fala assim, então, felizes. Felizes são os pobres. Felizes os humildes de espírito, os pobres de espírito. Ou seja, quem reconhece que carece de Deus, quem reconhece que não é nada, quem reconhece a sua situação de dependência existencial, quem sabe que sem Deus ele é zero, esse cara é feliz. É um outro momento que ele fala de pobreza, e aí ele amplia a visão. Jesus ele tem esse ato como um grande filósofo, ele sempre toca nos temas, provocando na plateia uma alta capacidade de abstração. Ele abstrai muito, ele sai sempre de conceitos concretos, ele abstrai sobre os temas. Então ele fala de pobre de espírito. É um conceito muito sofisticado. Até nos dias de hoje, às vezes alguém se pergunta o que é um pobre de espírito. Imagina uma plateia que ele estava falando, que era composta de pobres sem dinheiro, muito menos educação, e também pobres de espírito. Mas o que choca é que Jesus ele encerra o seu ministério praticamente dizendo assim: olha, quer um resumão? Os pobres vocês terão sempre com vocês.
o mundo, o cosmos, o sistema que rege o mundo, ele é e sempre será incompetente para acabar com a pobreza. Vocês sempre terão. Acostumem-se com essa realidade. E esse é um dos grandes paradoxos. Eu gosto da expressão em situação de pobreza, e eu também não gosto de chamar de rico. Eu gosto de em situação de riqueza. O fulano está em situação de riqueza. Não sei se daqui a 10 anos ainda estará sofrendo desse mal, mas atualmente ele está em situação de riqueza. Não sei se os seus antepassados sofriam dessa situação, mas nós vivemos em situação de pobreza e em situação de riqueza a cada geração. E isso é a mesma coisa com países. Então, a Suíça, na Suíça foi simplesmente eliminada a pobreza. Olha, naquela região geográfica ali que hoje se chama Suíça, se você volta 1000 anos, ali era uma região de pobreza, naquela região geográfica. Se você volta 2000 anos, era uma outra situação. E naquela área geográfica, ninguém sabe como é que será daqui mais 200 anos. Ou seja, excetuando o motorista e o cobrador, então a pobreza e a riqueza é um conceito volátil, que como uma onda vai rodando as famílias, as gerações das famílias, as cidades e os países. Então, a raiva que talvez países pobres hoje tenham dos Estados Unidos, por ser um país muito rico, uma raiva meio invejosa, é a mesma que acontecia talvez há 2.500 anos em relação à Grécia. Hoje ninguém mais tem raiva da Grécia, porque ela já é pobre de novo. Se ela fosse rica, aí teria. Então, até as raivas das nações vão mudando, de acordo com a quantidade de dinheiro. Mas, eu não quero me deter só nisso, eu vou voltar agora. Como é que está meu tempo? Eu quero voltar agora no Antigo Testamento. Em Êxodo, capítulo 23, eu vou dar esse, tem outros versículos, mas em Êxodo, capítulo 23, Deus ele começa a falar da justiça em relação aos pobres. Ok, os pobres nós sempre teremos. E aí? Então, dane-se, sempre teremos, e seja assim. Mas lá em Êxodo, capítulo 23, inaugura-se um conceito muito moderno para ela. Muito moderno, que é o conceito de cuidar, o Estado e as pessoas cuidarem de quem está em situação de vulnerabilidade social, que na época usou-se como exemplo os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Citaram 3 pessoas em situação de vulnerabilidade, que o órfão não tinha quem cuidava, a mulher viúva também não tinha quem cuidava, e o estrangeiro, se ele era estrangeiro, normalmente estava fugindo de uma guerra ou fugindo de uma seca gigantesca no país dele. Então ele era estrangeiro, ele estava ali, ele não tinha o Google Tradutor, ele não tinha leis que protegessem. Então Deus intervém criando leis a favor do menos favorecido, portanto dos pobres. E a gente percebe que no Antigo Testamento Deus ele se compromete com a pessoa que está em situação de pobreza. Ele se compromete. E ele diz: esse é o padrão.
Não adianta fazer um belo culto, não adianta sacrificar um animal para mim, se não cuidar da viúva, do órfão, do pobre, do estrangeiro, das pessoas em situação de fragilidade social. Esse é o verdadeiro culto. Isso segue a Bíblia inteira até lá, Tiago, que fala que a verdadeira religião, Tiago, já no Novo Testamento, a verdadeira religião é cuidar das viúvas, dos pobres, cuidar de quem não tem condição. Então existe um comprometimento de Deus com a pobreza, com o pobre. E esse é o grande recado que tem que ficar no nosso coração. Ou seja, o nosso serviço não vai acabar nunca, porque nós somos convidados a nos comprometermos com o pobre, e temos um recado que nós sempre os teremos conosco. Então a gente vai sempre ter o que fazer. A gente pode, a partir desse ponto, ideologizar esse debate, ideologizar esse tema e dizer: se alguém é pobre, é porque alguém é rico. Porque a pobreza, ela é consequência da riqueza. Mas eu quero confrontá-los no sentido de dizer que a Bíblia não nos autoriza a dizer isso. Em alguns casos pode até ser uma verdade, mas esse não é o melhor caminho. O melhor caminho de nós combatermos ou reduzirmos a pobreza nos dias de hoje é trazer dignidade para quem está nessa condição, especialmente com educação, saúde e renda, ou seja, emprego. Sempre que a gente dá educação, saúde e renda, a gente consegue mitigar a pobreza e todas as mazelas que a circundam. Esse é o melhor caminho. Como fazê-lo? Como igreja, a nossa ação nesse sentido é muito curta. Apesar de que nós podemos atuar nessas 3 áreas como igreja, mas no grosso modo nós podemos atuar de uma 4ª forma, que é a forma que a Bíblia sempre cita: dê a quem te pede. Por quê? Porque quem te pede está precisando, não vai pedir à toa, de gracinha que não é. Não dê a quem te pede. Ou seja, essa é uma 4ª forma. Então falamos de educação, saúde, renda, mas também de ação social. Nós não devemos eliminar. De apoio financeiro. Essa é uma maneira. E para encerrar, eu já passei dos 10 minutos. Se eu estivesse falando aqui sobre mulheres, talvez alguma feminista dissesse: você não pode falar sobre esse tema, porque senão é o seu lugar de fala, porque você é um homem. Então não é o lugar da sua fala. Ou se eu estivesse falando aqui de negritude, talvez alguém dissesse: você não pode falar sobre isso, porque não é o seu lugar da sua fala, você é um branco. E como é que você fala de pobreza? Isso não é o lugar, Luciano, da sua fala. Você não é pobre. Então você está sendo hipócrita, invadindo espaço. Né? Então, não é um tema fácil nesse sentido. Porque o ideal seria ouvirmos um pobre. Ideal. Mas eu queria passar a palavra para o próximo. A miséria é muito mais latente, né, do que onde eu moro atualmente, apesar de eu ser da Ceilândia também, e conviver de uma maneira muito próxima ali com a miséria ali do nosso ladinho ali, o Sol Nascente, que é a maior favela, uma das maiores favelas da América Latina, agora está se emancipando, né, praticamente ali da Ceilândia.
está ali do nosso lado, a, sei lá, 200 metros, 100 metros da minha casa, né? Atravessou a rua, está lá. Então você está diante dessa situação o tempo inteiro. Quando eu estava vindo para cá, eu perguntei para o Ribas, falei assim, quer que eu prepare alguma coisa para falar? Ele falou, não, freestyle. Beleza. Eu cheguei aqui e falei assim, ó, 10 minutos a gente fala, tá bom? E aí eu separei um texto que eu ia falar, e aí o pastor começou a falar e ele falou o texto que eu ia falar. Aí assim, o senhor é pastor aqui dessa igreja, né? Eu não sei se seria ousadia demais, mas eu gostaria de discordar de uma coisa que você falou. Já para a gente gerar um debate aqui. João capítulo 12, versículo 7, foi o texto que o pastor citou, dizendo que é a fala de Jesus, quando ele diz assim, os pobres sempre terão convosco. E por que os pobres sempre terão convosco? Como o pastor mesmo falou, porque esse sistema em que nós vivemos atualmente é um sistema de fabricação de pobre. A pobreza ela está o tempo inteiro constante e ela sempre vai estar cada dia mais, porque é um sistema que ele foi pensado para ter gente mais poderosa do que outros. E aí eu lembro de um texto que a gente falou hoje pela manhã lá na minha comunidade, lá na Ceilândia, enquanto a gente estava ali diante de pessoas assim, pobres de verdade, sem teto, sem casa. E nós falávamos sobre o capítulo 23 de Mateus, no versículo 29, em que Jesus dirige a palavra duramente aos fariseus, dizendo a eles assim, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque vocês dizem que se vocês vivessem no tempo dos antepassados de vocês, vocês não teriam matado, perseguido e açoitado os profetas. Mas eis que eu envio a vocês mestres, sábios e profetas, e vocês matarão e crucificarão eles. Jesus estava se referindo a ele mesmo. O povo ele vai repetindo os vícios e as mesmas coisas dos seus antepassados. E Jesus com isso ele dizia àqueles homens de que existia de alguma maneira um sistema de opressão que sustentava aquela máquina de miséria. Então, pensando na criação do mundo, no Gênesis e na forma como Deus faz o homem e a mulher, dando a eles a possibilidade de viverem em uma sociedade justa, onde eles tenham acesso a tudo, onde não exista miséria, onde não exista falta de alimento, onde não existe falta de água, de saneamento básico. Nós pensamos que o homem corrompeu e adulterou esse processo. Então sim, o sistema de opressão ele cria pobre. A riqueza também cria pobre. Mas concordo que não é a forma como nós vamos combater a pobreza. Mas assim, a pergunta que nós temos que fazer, porque nós estamos aqui em Águas Claras, no ar-condicionado, discutindo sobre miséria e pobreza. A pergunta que nós temos que fazer é, qual é o lugar do pobre nas nossas comunidades? Porque muitas vezes o lugar do pobre nas nossas comunidades é como alvo da nossa ação social. O lugar dos pobres na nossa comunidade é como alvo da nossa solidariedade. Mas eu acho que Jesus queria dizer, quando ele viveu entre os pobres, é que o lugar dos pobres era a mesa com ele, a mesa comigo e com você. Só que isso traz de alguma maneira um incômodo, porque cada vez que nós ascendemos socialmente, os pobres se tornam mais incômodos para a gente. Um exemplo disso é que quando você sai na rua, de chinelo, bermuda, camiseta e mais nada, sem carteira, celular, você anda tranquilo. Mas quando você está com um iPhone 10, qual é o último que tem aí? É o 10? 11. Quando você está com um iPhone 11, você fica desconfiado de tudo e de todos que se aproximam de você. Quando nós estamos fazendo um culto na praça, nós abraçamos um morador de rua, mas quando nós estamos aqui no nosso conforto, chega uma pessoa mal vestida, a gente olha ela de uma maneira diferente. Porque quanto mais estrutura tiver para nos trazer conforto, mais o pobre vai ser para a gente incômodo. Então a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês nessa noite, para que pudesse aí alimentar o nosso debate é: qual é o espaço do pobre no nosso meio? Será que ele é apenas alvo da nossa ação social ou ele faz parte das nossas comunidades? Será que existe diversidade no nosso ambiente suficiente para que ele se sinta à vontade em nosso meio? Porque eu sempre digo e repito que a grande sacada de Jesus caminhar com os pobres não é Jesus caminhar com os pobres e os pecadores, mas os pecadores e os pobres quererem caminhar com Jesus, se sentir à vontade perto dele, não se sentir constrangido perto dele. Será que a linha de conforto que nós temos, de riqueza que nós temos, higienistas como nós somos, faz as pessoas se sentirem constrangidas de chegar até a gente? Já viu gente muito pobre, muito miserável, em situação às vezes de indignidade humana, que se sente vergonhoso de se aproximar de você? Aí a pergunta é: será que nós estamos passando essa mensagem?
de que nós estamos em uma elevação, nós estamos em uma outra parte superior dessas pessoas, né? Então assim, eu acho ótimo esse tema, eu fiquei feliz quando me convidaram, até quando eu falei lá, coloquei no grupo da igreja que eu ia estar aqui, eu falei, ó, eu vou falar mais do mesmo, porque é o que a gente sempre está dizendo, né? Mas vamos lá que tem um pastor que disse que é bom, e disse assim, esse tema me deixa muito feliz, porque é algo que a igreja deveria de fato estar tratando. Agora, em nada isso aqui vai ser eficaz se a gente entender a nossa responsabilidade social, mas isso não desembocar em ações, né? Isso não desembocar em práticas que façam a gente se aproximar da miséria. Porque Jesus, quando ele está diante da pobreza, ele não tenta trazer para aquelas pessoas riqueza como cura. Jesus, quando ele está diante da pobreza, ele não tenta solucionar a miséria imediata daquelas pessoas. Ele está diante de um homem leproso, ele está diante de um homem cego, ele está diante de um coxo, diante de miseráveis físicos, sociais, e a grande sacada dele não é simplesmente dizer para eles, ó, agora você enxerga, agora você anda, agora você está limpo, mas dizer para eles o seguinte, os seus pecados estão perdoados, você está socialmente reintegrado ao ambiente. E mais do que isso, caminhar com esses caras a ponto de fazê-los se tornar discípulos de Jesus. Porque a mesa de Jesus, a mesa da ceia de Jesus é essa mesa, composta por pescadores, cobradores de impostos, homens do campo, pessoas simples. Jesus não está discursando a respeito da miséria e da pobreza com os fariseus. Ele está condenando a hipocrisia dos fariseus e convivendo com a pobreza e com a miséria das pessoas. Então assim, até que ponto nós estamos dispostos aqui nessa noite a entender qual é o nosso papel nessa situação e se envolver nessa situação. E saibam vocês que não existe forma fácil de fazer isso. Não tem como a gente falar de uma igreja que seja acolhedora sem que isso doa em nosso conforto de alguma maneira. Eu lembro que lá na comunidade aqui é bem parecido com a gente, de passagem. A gente faz um café da manhã também lá e tal. Aqui chama café com Deus? Ah, olha aí, uma vez eu estava na rua, uma pessoa me parou e falou assim, você não é a pessoa do café com Deus? Aí eu falei, não, nem existe isso. Agora eu vou saber indicar a pessoa, mas enfim. A gente estava lá tomando, a gente faz um café da manhã e tal, e o nosso alvo principal ali é a galera em situação de rua, que convive ali na praça, no centro da Ceilândia, onde a gente está e tal. E aqui, é assim, várias ações que possam trazer algum mínimo de conforto para a nossa comunidade. E aí pensa o seguinte, a gente podia comprar um computador e um retroprojetor, porque isso ia facilitar para a gente. Só que nosso ambiente ali é tão aberto, as pessoas entram e saem toda hora, isso ia fazer a gente ficar meio desconfiado, com um pouco de receio. A gente podia comprar uma caixinha de som, JBL, e deixar ali para tocar a música e tal. Mas será que a gente vai ficar preocupado na hora do café, porque é um negócio tão plural, as pessoas entram e saem e tal, se a gente vai estar com medo daquilo? Então assim, cada passo que nos leva para a linha do conforto, vai também levar a gente a entender o pobre como um incômodo. Então, tem uma música dos Arrais que eu gosto muito, que eu sempre cito, que é o seguinte: Deus, me dê somente os bens que eu possa negá-los, os bens que eu possa abandonar, né? Que nada que prenda a gente, que traga conforto, porque conforto é bom. Nada que traga para a gente estabilidade, porque estabilidade também é bom. Nos afaste da nossa missão principal de conviver com a feiura do mundo. Porque a miséria é a feiura do mundo. E Jesus não se abstém disso, né? Ele está lá com as pessoas, compreendendo suas necessidades e, mais do que isso, se fazendo parte daquilo, né? Não é como um turista na favela, tirando foto das pessoas e das crianças pobres como se estivesse descobrindo que existe uma outra condição social diferente da deles. Mas é Jesus ali sendo fotografado e confundido a ponto de ter que ser beijado para ser identificado quando vai ser preso. Então que isso aí possa fluir nosso debate, amém? O Antigo Testamento era acolher e servir os excluídos socialmente, órfãos, viúvas, estrangeiros. E se no contexto brasileiro sempre houve uma cultura de exploração dos negros e negras, deixando-os excluídos e marginalizados no acesso à educação, principalmente no acesso ao ensino superior, podemos concluir que o sistema de cotas raciais como um cumprimento bíblico, se não, qual a solução cristã para essas diferenças sociais? Acho que os dois podem responder, até para ter mais de um. Eu gosto da ideia de cotas. Eu gosto muito
apesar de que é só um paliativo, você não resolve a situação. O ideal é conscientização, etc. Mas, como a gente sabe que o ser humano ele está sempre pensando nele mesmo, aí vai na ditadura, né? Cria uma ditadura e faz na marra, cria uma lei para obrigar a justiça na base da lei. Apesar de ser uma coisa assim, uma lei, eu acho que isso é bom, ajuda na inserção. Nós de fato temos nós Brasil, que vivemos uma situação escravagista, Estados Unidos que também viveu uma situação escravagista, e alguns outros poucos países que tiveram na sua história essa mancha terrível, de fato terão uma grande dissonância social entre os que eram escravizados e os que não eram escravizados. Os que não eram escravizados já saem à frente. Então fala assim, agora todo mundo ali pode começar. Um grupo está lá atrás, não tem nada, não tem nem estudo, não sabe nem escrever o nome. Então começa uma situação de extrema desigualdade e desvantagem competitiva. Então ele era um escravo e ele vira um pobre, senão um miserável. E aí, obviamente, o filho dele, se estudar, pode ser um pouco melhor, mas aí um processo que vai durar aí 100 anos até a coisa mudar. Então eu entendo que os governos devem sim promover de maneira intensa ações que possam mitigar esse tipo de dissonância que acontece, seja entre raças, ou seja entre gênero, ou seja lá o que for. Importante saber que é um paliativo, que não resolve totalmente, não resolve. Né? Não são essas coisas que vão fazer com que a cabeça das pessoas, o preconceito mude completamente, mas eu entendo que sim, eu sou favorável às cotas. Era essa a mesma pergunta? Não necessariamente, peraí. Não, porque eu acho que eu falei só de um aspecto. Mas tá. A solução cristã, bacana. A solução cristã, ela nos foi dada há muito tempo, né? A solução cristã é a mesma solução judaica. A solução é uma palavrinha de 4 palavras, de 4 letras: amor. Amor. Se nós efetivamente, enquanto cristãos, efetivamente amarmos o negro como nós amamos a nós mesmos, se nós amarmos o pobre como nós amamos a nós mesmos, se nós amarmos as pessoas em situação de rua e os marginais como nós amamos a nós mesmos, ou seja, se nós simplesmente seguirmos o mandamento do amor e agirmos dessa maneira, como aqui o pastor falou, o pastor Otávio, como é que nós vamos incluir? Qual que é a ideia da inclusão? É o amor. É eu abrir mão em favor. É eu ficar desconfortável com o cara aqui dentro comendo da minha comida. É eu ficar desconfortável com o cara sentado do meu lado fedendo, cheirando cachaça. Isso é amor. Quer dizer, não tem jeito. Na minha concepção, além das ações governamentais, nós, como comunidade cristã, temos que demonstrar amor de maneira prática, que é sair do nosso conforto e atingir de uma forma ou de outra as pessoas que estão em situações de pobreza ou em desvantagem social e buscar essa inclusão. O sistema de cotas é um sistema reparativo, né? Vou até pedir perdão à minha comunidade, porque eu vou ser repetitivo no que eu falei hoje pela manhã, mas eu acho que essa fala que eu citei aqui, o texto bíblico de Mateus capítulo 23, a partir do 29, é Jesus confrontando os fariseus pelas ações dos seus antepassados. Porque Jesus está dizendo o seguinte: olha, os seus antepassados mataram os profetas, os seus antepassados perseguiram os meus enviados, e vocês pagarão por isso. Ele termina o texto no versículo 35 do capítulo 23 dizendo isso: ó, sobre essa geração será cobrado o sangue inocente derramado. Então seria a ingenuidade da nossa parte
não acreditar que a identidade, ou seja, geração após geração, a gente não tem culpa no processo. É como se você, por ser branco e não ser preconceituoso, não ser racista, acreditasse que o problema foi seus avós. Então, assim, a sociedade escravizou os negros, açoitou os negros, matou os negros, reprimiu os negros, e uma hora, por conta de uma lei, de um apelo consciente, simplesmente libertou essas pessoas sem nenhum tipo de ação reparatória. Então é necessário fazer algo sim. A pergunta conclui dizendo o seguinte: qual é a solução cristã para isso? A pobreza é um problema social. A gente precisa de soluções sociais. O amor, como o pastor falou, é de fato que rege todas as nossas ações. A misericórdia de Jesus é que fazia ele se compadecer das multidões, né? Porque ele via elas como ovelhas sem pastor. Mas se não existir um combate, se a igreja no primeiro século não tivesse se levantado, se rebelado, ou até mesmo Jesus não tivesse alfinetado o poder hierárquico dos fariseus, do templo, até mesmo de Roma, aquele sistema não teria sido desmontado. E a gente nem estaria discutindo sobre isso hoje. Então eu também concordo, não é solução, é a ponta do iceberg, não resolve a questão como um todo, mas é importante sim como uma ação reparatória. Não tem como você causar mal a toda uma geração e de repente só libertar as pessoas com pedido de desculpas. É preciso reparar os erros históricos, e as cotas é uma parte disso. A segunda pergunta vai nesse mesmo rumo. Como fica a espiritualidade do cristão não comprometido com os mais pobres? Para mim, eu não acredito nisso. Eu não acredito que possa existir cristianismo. Cristianismo pode, na verdade, porque se o tema aqui é o pobre, Deus e cristianismo, não nessa ordem necessariamente, o cristianismo é um sistema organizado por homens. O cristianismo é um sistema imposto por império. O cristianismo pode ser. Agora, uma vida de evangelho, uma vida com Deus, sem observar aqueles a quem Deus chama de prioridade, de duas uma, ou é ignorância no sentido de cegueira mesmo, de não entender. Vocês não estão entendendo o que Jesus está falando, sobre o que Jesus está falando. Vocês estão sendo, ou então vocês estão sendo desonestos e convenientes. Eu gosto das bênçãos que Jesus dá para mim, eu gosto da salvação que Ele traz para mim a partir da cruz, mas não quero me comprometer com as suas causas. E aí você pode ser um admirador de Jesus, você pode ser um fã de Jesus, mas você não é um seguidor de Jesus. Porque seguir Jesus é seguir seus passos. E é como eu acabei de falar aqui, Jesus estava envolvido com essas pessoas. Ele não só cita os pobres, mas ele tem uma preferência pelos pobres. Isso é terrível para a gente. Porque Deus tem lado. Deus não é imparcial. Ele está do lado do mais fraco. E sabe por que isso é terrível para a gente? Porque na maioria das vezes nós somos o lado oposto, mais forte. E não tem problema nenhum ser privilegiado, gente. Desde que você tenha consciência disso e utilize do seu privilégio para fazer reparação. Então eu acredito que é inexistente. Espiritualidade sem observância do contexto social. Eu acredito nisso. Repete a pergunta só direitinho. Como fica a espiritualidade do crente, né? Como fica a espiritualidade do cristão não comprometido com os mais pobres? Então, perdão, eu não sei quem fez a pergunta, né? Eu não sei se é uma provocação, uma ironia, ou se é uma pergunta muito sincera, porque de fato é uma pergunta muito risível. Mas o mais assustador é que se houve a pergunta, é porque a pessoa, eu acho, não é uma ironia, ela considera essa possibilidade, ou ela conhece alguém assim, ou ela acha que isso é possível. Mas do ponto de vista do Evangelho, é incompatível, porque o exercício do Evangelho, ele existe a partir do exercício da compaixão. O exercício do Evangelho, ele é justamente termos uma vida na qual o que nós temos nós não consideramos propriamente nosso, e o meu olhar está sempre para o outro, seja o outro que
está sentado do meu lado, seja o outro no vizinho de apartamento, seja o outro uma creche, mas o convite de Jesus é justamente que nós não olhemos para nós. E ele traz à tona a figura do pobre, das pessoas em situações de pobreza, da viúva pobre, do estrangeiro, como aqueles que devem ser privilegiados. Em Provérbios, eu não vou lembrar qual, chega a dizer o seguinte, lembra que provérbio é uma poesia, né? Mas chega a dizer o seguinte: aquele que caçoa de Deus, aquele que caçoa do pobre, olha isso, aquele que caçoa do pobre vai se ver com Deus. É tipo uma ameaça. Está escrito na Bíblia: se o cara tirar sarro na cara do pobre, Deus vai ficar com ele. Assim, cara, então Deus está do lado do pobre, né? E pobre é um bicho que dá para caçoar muito, né? Tem um monte de coisa que pode caçoar de um pobre. Aquele que caçoa, Deus defenderá a causa do pobre. Então eu não consigo entender que possa existir uma espiritualidade desvinculada da causa dos pobres. Pode existir cristianismo, que é outra coisa. Cristianismo é outra coisa. Cristianismo é o que a gente está fazendo aqui. Cristianismo é uma coisa, mas vida no Evangelho, espiritualidade, que é o convite que a gente recebe, que é o que faz a diferença, não existe. Na minha concepção, mas simplesmente não existe uma vida espiritual consistente para uma pessoa que não tem um olhar para o menos favorecido. Ok. O negócio está só apertando aqui, né? Vamos lá. A forma como o cristianismo protestante lida hoje com o dízimo e as ofertas é um empecilho à ajuda e serviço ao próximo? Gasta-se muito com a estrutura e pouco com o cuidado ao próximo? Como resolver isso? Boa pergunta. É bom, eu já falei isso uma vez, eu vou falar de novo. Quando a gente fala de cristianismo, protestantismo, evangélico, etc., gente, é uma colcha de retalhos. O pastor Otávio é de uma comunidade a qual eu não conheço, mas eu tenho certeza absoluta, é completamente diferente da nossa comunidade aqui. E inclusive, certamente, apesar de ambos sermos pastores e já acabamos de ter afinidade um com o outro, mas certamente até nos usos e costumes talvez nós tenhamos diferenças. Então aqui nessa Igreja Sal da Terra tem um jeito de ser cristão, aqui na frente é uma presbiteriana. Se eu for lá vai ser um outro jeito, aqui do lado ali, eu acho que ali embaixo tem uma assembleia que é de outro jeito, do lado. Então é uma coxa de retalhos, não tem como um pastor responder pelo protestantismo. Se ele for muito bom, ele pode responder pelo protestantismo brasileiro. Mas de qual que está falando? Do histórico, do pentecostal ou do neopentecostal? Já são três coisas diferentes. Ou a gente está falando do protestantismo americano do século XVIII. Ou a gente está falando do protestantismo russo do século XIX. Cada um de um jeito. Então, eu estou entendendo que o protestantismo está sendo trazido em tela é o que se vê na mídia. Então, a gente está falando do protestantismo brasileiro, século XXI, neopentecostal. Então, talvez seja uma pergunta que fale desse. Se for desse protestantismo, até onde eu conheço, eu quero concordar com quem falou. Eu acho sim, pelo que eu tenho observado, que de forma geral as denominações protestantes do século XXI no Brasil, em especial neopentecostais, fazem uso das arrecadações muito mais para a promoção da própria instituição e nem tanto para a promoção do bem-estar social. Mas nós não podemos jogar todo mundo no mesmo saco, porque talvez esse protestante aqui faça o inverso. Talvez na comunidade dele, da arrecadação,
60% vai para a ação social e 40% para manutenção e pagar a luz. Nós não sabemos. Eu conheço várias linhas e conheço, sim, igrejas que têm arrecadação maravilhosa e que gastam tudo com um templo luxuoso. Eu conheço outras, graças ao meu bom Deus, tenho o privilégio de conhecer outras que têm uma arrecadação maravilhosa e têm projetos de ação social estrondosos, gigantescos, com repercussão avassaladora na vida de milhares de pessoas, né? Então, entendo que a arrecadação de fundos por parte de qualquer religião, seja cristã ou não, é uma coisa justa e digna, não tem a menor dificuldade com isso, com que as igrejas façam as suas arrecadações, mas entendo que as igrejas, elas, de forma geral, elas têm que se comprometer que parte da sua receita seja obrigatoriamente voltada para iniciativas sociais. E aí, nesse contexto, eu quero falar para essa pessoa que a gente não sabe quem é. Eu me incomodo muito com isso nessa comunidade. E eu faço parte do conselho dessa comunidade. E é um tema que eu venho trazendo. Eu falo, olha, está na hora, isso, por incrível que pareça, na última reunião de conselho eu levei, eu falei, está na hora de fazermos o seguinte: X% da arrecadação vai para os outros e X fica aqui. E se o X nosso não for suficiente, a gente que se lasque para dar um jeito de pagar as contas. Não é o contrário, se sobrar a gente vai dar. Eu desafiei o conselho. Não é se fazer como está fazendo, se sobrar a gente dá. X vai ser para projetos de ação social. O que sobrar a gente vai ter que pagar aqui. E aí vai ter que se virar. É um raciocínio inverso, né? Então eu dei uma de pastor neopentecostal. Eu trouxe um desafio, né? Que a igreja tem que, como é que diz, plantar, semear. Falei, ó, a igreja vai ter que semear. Eu estou brincando, né? Eu não fiz um desafio dizendo isso, mas eu me incomodo, não essa comunidade, qualquer comunidade, mas eu me incomodo que eu esteja numa comunidade muito onde a arrecadação de dízimos, ofertas, tudo que for, seja usada em primeiro lugar com a estrutura física, e o que sobrar é usado com a ação social. E eu quero justamente fazer que seja o contrário. Mas é isso. Vai lá, Vamos. Você quer fazer outra pergunta? Fica à vontade, você que sabe. Já respondeu essa? Não. Não? Ah, não, desculpa. Vai lá. Perdão. O dízimo é um item da cultura judaica, né? Nós somos cristãos e não judeus. Então eu não acredito em dízimo. A arrecadação como oferta voluntária, segundo cada um do seu coração, é totalmente tranquilo. Paulo fala sobre isso e a gente concorda, está tudo certo. Você já conhece alguma igreja, ou já conheceu alguma igreja que fechou porque não conseguiu se manter? Se você já conheceu, levante a mão assim, alguma igreja já fechou? Aí eu te pergunto, como é que uma igreja chega a um ponto de precisar fechar para não se manter, porque não consegue se manter, sendo que o que mantém, o que torna a gente ser igreja é somente essa comunhão aqui? Porque o que acontece? O conforto que a gente proporcionou para nós mesmos foi fazendo a gente se tornar escravo da estrutura. Então você vai para a igreja, o pastor ele está ali, às vezes, no momento de dízimo, porque tem igrejas que tem aquele momento de dízimo que é mais longo do que a pregação, né? E ele está ali implorando, a igreja, a gente precisa pagar aluguel, precisa pagar água, precisa pagar luz. Eu imagino o desafio que seja isso. Eu imagino. Eu me compadeço. Eu não pago água, luz, nem aluguel na minha igreja. A gente usa um espaço público lá. Mas um dia vai chegar esse aí, talvez. Não sei. Agora, eu lembro que o Ariovaldo Ramos, né, grande mestre, disse uma coisa uma vez assim, olha, ele falou que foi numa igreja que o pastor estava lá implorando que tinha que pagar o aluguel e a conta não tinha fechado, ele falou assim, se seu aluguel está caro demais, vai para um lugar com um aluguel mais barato. Por que uma igreja chega ao ponto de dizer assim, a gente não se mantém mais? Por que a gente não pensa e repensa a nossa estrutura de maneira que a gente precise, se necessário, reunir na rua, na praça, mas não acabe esse movimento de Jesus que foi iniciado em nós?
porque a gente se torna escravo da estrutura. E eu vou dizer uma coisa para você, queridos, você sabe disso na sua vida: conforto não retrocede. Se você é acostumado a comer num bomba, no dia que você come numa singela burger, eu não entendi o que vocês viram, né? Se você está acostumado a comer cachorro quente na esquina, no dia que você for comer lá no Madeiro, nunca mais você volta atrás. Então, assim, se sua igreja começou num barraquinho, no fundo de quintal, na casa de uma irmãzinha, e hoje ela tem um templo que tem alguma cadeira confortável, climatizada e com a luz ambiente, difícil é aquela galera querer retroceder. Então é dali para falência, porque a gente não está disposto a abrir mão de fato, né? Então eu acho que essa equação ela é simples de fazer. O dízimo foi nos dado como uma solução para sustentar aqueles que menos tinham. Era repartir do pão. O repartir do pão. Ou seja, se tem viúvas, que são pessoas que perderam a fonte principal da sua renda, se tem miseráveis, pobres e órfãos que não têm também a fonte principal da sua renda, que a nossa renda sirva para servi-los, né? Mas isso só acontece quando a gente está desapegado. Se tiver muita estrutura presa a você, ligada a você, dificilmente a igreja vai falar: agora, pastor, a gente vai se virar porque a gente já doou a nossa parte lá para a pessoa. É difícil. Mas se conseguirem, me avisa, porque eu quero vir aqui e aprender com vocês. Mas eu achei pertinente e corajoso. Galera, tem muita pergunta aqui, eu vou ter que selecionar, não vai ter como fazer todas as perguntas em razão do horário. Aí eu vou selecionando aqui. Vamos lá. Um jornal de grande circulação publicou a seguinte matéria sobre a Igreja Católica: os pobres são o tesouro da igreja, porque os pobres são os seus santos, os seus bem-aventurados, os seus baluartes. Se a igreja opta por eles preferencialmente, não é por pena ou compaixão, como muitos acreditam, mas porque são o melhor que ela tem. A pergunta é a seguinte: a igreja sobrevive hoje às custas dos pobres, visto que eles são a grande maioria dos dizimistas? Tem um problema aí nessa afirmação, nessa reportagem da Igreja Católica, que é essa canonização que se faz da miséria também. E aí eu também não acho que é o caminho. Então você acreditar que porque alguém é oprimido, ele é santo. Você acreditar que porque alguém foi subjugado, ele precisa ser apenas servido e não discipulado. Então eu não acho que é por aí. A minha fala inicial foi isso: se você faz com que a igreja seja tão acolhedora a ponto do pobre fazer parte da sua vida, o pobre não vai ser alvo da igreja, ele é parte da igreja. Então a consequência é o seguinte: se falta dinheiro para completar o aluguel do irmão, é natural que saia do nosso meio. Mas também, se esse mesmo irmão está pecando socialmente com a sua família, é natural que saia do nosso meio essa mesma exortação. Então não acho que o pobre é o pilar da igreja, não. O pilar da igreja é Jesus. Eu só acho que Jesus, ele preferencialmente optou por atender o pobre e dar a ele algum tipo de prioridade, porque de fato o sistema que nós vivemos ele é opressivo e fabricador de pobres. Mas não significa dizer que a discussão central do nosso culto, a discussão central da nossa fé é o acolhimento e a justiça social. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Jesus, ele decepcionou muitos discípulos, inclusive, porque queriam justiça social, econômica e política, e ele veio falar de salvação. Então é preciso também manter equilíbrio nessas coisas, mas é prioridade, de fato. Eu acredito nisso. Sim. Essa questão é bem complexa. A gente sabe que a Igreja Católica, no século XX, a segunda metade, ela faz uma opção pelos pobres. E isso é muito legal, é muito bonito fazer uma opção pelos pobres. Mas eu gostaria de dizer que, na minha opinião, ela seguiu um caminho ruim, que é uma igreja uma instituição que já vinha fazendo e sempre fez belíssimos trabalhos de assistência social, mundo afora, a Igreja Católica, e ela parte por um lado que é a beatificação da pobreza, a beatificação do pobre. O pobre é espetacular, vai para o céu só porque é pobre. Isso é uma fantasia, a coisa não acontece assim. Dizer que os pobres sustentam as igrejas, olha, eu até que eu concordo. Eu acho que é o que acontece na maioria dos casos. Por quê? Basicamente porque o pobre é 90%, o rico é 10%, o rico nem na igreja vai.
que ele precisa de Deus?